E nós vamos agora diretamente para o Rio de Janeiro, gente, porque a partir de hoje a cidade vai experimentar uma reabertura gradual das atividades econômicas. Será que o nosso Rodrigo Viga, que deve estar aparecendo aqui... Ah, Rodrigo Viga, o senhor não está de sunga, graças a Deus, não está dando aquele mergulho, a gente não teve que ver esta cena, né, meu caro? Como é que estão as coisas por aí, Viga? Fala, Paulinho Corneta, beleza? Tranquilo ou não? Tudo bem, Viga? Conta pra nós aí. Tem uma galera andando aí. Você queria ver meu abdômen definido, né? Sentir, né? Você queria ver... Não, agradeço, meu amigo. Meu tanquinho, né? Você queria ver minhas trincas, né? Tá certo. Conta pra nós, Viga, como é que estão as coisas aí no Rio? Tá um sol, hein, meu caro? Que sol, hein? Rapaz, um sol pra cada um. E o barulho aqui não é de polícia, não. Calma. É a ambulância que tá passando. O movimento é intenso aqui no calçadão de Copacabana, que sempre esteve aberto, nunca esteve fechado, apesar das recomendações de isolamento e também de quarentena, distanciamento social. Mas a partir de hoje começa a valer o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro que flexibiliza as medidas. Agora, tem gente que ou não entendeu, não compreendeu, ou a comunicação pela Prefeitura não foi bem feita. Tá vendo a turma ali sentadinha na areia? Paulinho Corneta. Olha só. Não pode. Não pode. A orientação é que o calçadão está liberado pelo decreto do prefeito Marcelo Crivella. E a turma que está lá no mar, estiver fazendo alguma atividade aquática, ou seja, nadando, maratona aquática e coisa e tal, esses sim, pode. Esses estão liberados. Mas aqui a faixa de areia, ela está proibida, até para evitar as já conhecidas aglomerações. E o temor, viu, Paulo, é que à medida em que a areia seja liberada, haja as aglomerações não só aqui na faixa, né, mas também nos transportes urbanos que trazem, né, os coletivos aqui para a praia da Zona Sul, da Zona Oeste, para o litoral da cidade do Rio de Janeiro. O que está funcionando a partir de hoje, de acordo com o decreto do prefeito Marcelo Crivella? Atividades produtivas começam a funcionar paulatina, gradativamente, tipo concessionárias de automóveis, lojas de imóveis, lojas de decoração. Os centros de treinamento esportivo, já é um ensaio para a volta do futebol aqui no Rio de Janeiro, conclusão do Cariocão na segunda metade do mês de junho. E essa questão envolvendo o mar. Lá dentro pode, na areia não pode, mas é um período de transição, de adaptação, de mudança, com uma comunicação um pouco mais precisa. As pessoas vão entender esse modelo da prefeitura que é dividido em 6 fases e a expectativa, se tudo der certo, é que no mês que vem a vida volte perto do normal, companheiro. Ô, Viga, mas desculpa a pergunta para você, que realmente acho que fica difícil da gente aqui de São Paulo entender. Como é que água pode, areia não pode, hein, meu amigo? Você pode explicar para mim? Exatamente. Você pode ficar... É difícil de explicar realmente. Você pode fazer atividade lá dentro, no mar. Você pode nadar. E a pessoa chega na água você como? Você não pode tomar aquele refresco. Como é que a pessoa entra no mar? Não, óbvio. Ela não vai dar um pulo daqui do calçadão até a água. Com certeza isso não dá para acontecer. Ele pode ir caminhando pela areia, não pode permanecer na areia, sendo um pouco mais claro. Não pode permanecer na areia, não pode pegar viável sol de fiscalizar na areia, não isso, pode montar Viga? Não pode montar a barraca aqui na areia não, viu, Paulinho? De um lado pro outro. Legal, exatamente. Bacana. Se você ficar andando em círculos, pode. Viga, continua aqui com a gente. Eu queria colocar nesse papo aqui a Paulinha para conversar com a gente, porque ela vai dar um panorama geral, né, Paulinha, de como que está a situação do coronavírus aqui no país. Vamos lá, Paulinha. Vamos aos números, né? Ontem saiu o balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde, que somou 12.247 novos casos de Covid-19, totalizando agora no país 526.447 brasileiros infectados pelo coronavírus. A gente teve 623 novas mortes, então o número de óbitos no país chegou a 29.937. A maioria dessas mortes, aí cerca de 7.600 em São Paulo, seguida pelo Rio de Janeiro,
com 5.462 mortes. No mapa global da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo colocado em número de casos, atrás apenas do próprio Estados Unidos, né? Um levantamento do G1 feito com informações de secretarias estaduais mostra que o número de mortes por complicações da Covid-19 no Brasil dobrou em pouco mais de 2 semanas. Na data de ontem, com esse levantamento feito nas secretarias, eles já confirmavam aí a superação da marca de 30 mil óbitos. E a gente também teve uma recente pesquisa da Associação Paulista de Medicina com um dado bastante preocupante. Os médicos brasileiros estão pessimistas quanto ao futuro do país em relação à pandemia. Cerca de 84% desses profissionais, foram mais de 2 mil médicos entrevistados em todo o Brasil, consideram que o Brasil ainda não atravessou a pior onda da doença. Muito bem, gente. Os dados, então, já estão na mesa aqui. Eu quero jogar para vocês. Vamos fechar mais ou vamos abrir? Joel Pinheiro, vamos começar. O Brasil está com 2 problemas agora com relação às políticas públicas nessa pandemia, viu? Primeiro, ninguém sabe direito o que e como fazer. Segundo, aquilo que os governadores ou prefeitos tentam fazer também não são muito, em geral, não são capazes de operacionalizar, de fazer aquilo que querem fazer. Então a gente está muito perdido. Infelizmente, na opinião pública, parece que o tema cansou, então as pessoas estão fingindo que não existe mais, a gente está falando de outros assuntos. O vírus não cansou, o vírus continua infectando, continua matando, a coisa continua acontecendo. Enquanto o Viga conversava com a gente, passou uma ambulância atrás dele, a situação ainda é bastante grave, as pessoas não podem esquecer da seriedade disso. Me parece, pelo que eu tenho conversado com pessoas da epidemiologia, pessoas que trabalham em a questão da pandemia, que o momento não é de voltar para as ruas e voltar à vida como antes, não. Que o ideal seria segurar um pouco mais. Agora, para segurar mais, o governo ia ter que estar conseguindo ser mais eficaz também nas medidas econômicas para ajudar as pessoas que vão precisar ficar em casa, né? E isso, uma parte foi feita, mas ainda deixa um pouco a desejar. Enfim, o Brasil, meio que no improviso, na briga, na bateção de cabeças, porque não tem uma liderança nacional, ela não existe. Meio por conta disso, o Brasil acabou ficando, parece um pouco no pior de 2 mundos, né? Fechou muito a economia, mas o isolamento social também não foi tão bom. A gente está vivendo, temo eu, a gente vai ver essa situação muito preocupante continuar por aí. Ok, Adriles, abre ou fecha? Não devia nem ter fechado. Eu acho que a gente poderia ter feito com as devidas medidas profiláticas de distanciamento social, né? Uso de máscaras, distanciamento dos grupos, isolamento dos grupos mais frágeis, controle de afluxos em lojas, mas deixar as pessoas trabalharem. Porque, eventualmente, o que aconteceu no Brasil, esse resultado que a gente tem outro, é de um não isolamento. As periferias estão todas abertas, todo mundo sabe disso. No Rio de Janeiro, em São Paulo, você tem índices baixos de isolamento, às vezes de menos de 50%, e esse resultado de infectados e mortos é de um não isolamento. E aí a gente criou exatamente o pior dos 2 mundos. A gente não se isolou e isolou a possibilidade de trabalho, aumentando, isso sim, miséria, fome, desemprego. Eu sempre cito aqui a Suécia, e a Suécia hoje é demonizada, né, porque teve mais mortes que a Finlândia, que a Noruega, seus países vizinhos, mas a Suécia, por exemplo, que teve um índice mais alto de mortes que esses países sim, teve menos em números absolutos e relativos a número de mortes que a Inglaterra, a Espanha e a Itália, e preservou a sua economia, preservou empregos, e é mentira dizer que a Suécia está entrando numa recessão, porque no primeiro semestre já ocorreu um crescimento exponencial lá. A própria Noruega está contestando os efeitos do isolamento, o Japão, Israel foram países que fizeram devidas isolamentos, mas não em tom tão rigoroso. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Infelizmente, esse vírus atua de maneira distinta em diferentes regiões. Mato Grosso do Sul, minha querida Minas Gerais, foram estados pouquíssimo afetados, e isso é um pouco óbvio, porque eles não têm um afluxo de turismo muito grande nesses países. Alguns médicos catastrofistas, em diferença de outros que não são tão assim, dizem que, por exemplo, que não adianta fazer o que, sei lá, a Suécia fez, porque a defesa de rebanho, esqueci o conceito, ela não é atingida tão fácil assim, porque o vírus tem 30 cepas e pode se desenvolver a rigor no futuro de uma maneira muito mais intensa. Então é melhor ficar dentro de um buraco e não fazer nada. Agora, o que eu estou querendo dizer quando a questão de abrir
Não é abrir para voltar à vida comum, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que não dá para fazer isso enquanto não tiver uma vacina ou um tratamento mais eficaz contra o vírus. É abrir e fazer o que a gente faz aqui. Eu, Paulo Matias, estamos aqui lançando mão das devidas medidas de distanciamento social, num beijo, num abraço. Okay, eu uso Adriles. álcool gel. Agora, as pessoas têm que deixar, as autoridades têm que deixar as pessoas trabalharem livremente, ganhar seu sustento, porque muito mais gente provavelmente vai morrer de miséria, fome e desemprego do que do Covid-19. Nós temos que ouvir agora a Paulinha e o Vini. Vamos começar pelo Vini. E se vocês, Vini e Paulinha, quiserem também fazer alguma pergunta ao nosso Viga, que está aqui conosco no telão, fiquem à vontade. Vini. Não, eu só estranho, um beijo. Vamos lá. Não, distanciamento, Viga, distanciamento. Olha, eu só estranho, Paulo, que essas cidades que estão sendo mais atingidas, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, até poucas semanas atrás estavam reforçando a questão do isolamento, estavam pedindo para que as pessoas ficassem em casa e não apresentaram até agora uma queda no número de casos e nem no número de mortes. Vini, semana passada a gente estava discutindo lockdown, lembra? Aqui você falava em lockdown. Exatamente, exato. em lockdown. E aí de uma hora para outra, e aí fica, acho que claro, uma pressão popular, porque são prefeituras também que não conseguiram convencer a população a ficar em casa, então há também a desobediência civil e também a questão empresarial, o lucro, o dinheiro, né? Então, eles foram pressionados a flexibilizar, mas me preocupa muito essa flexibilização por parte de quem até uma semana atrás estava falando em lockdown. Ô Vini, eu acho que o ponto... Vamos deixar uma coisa clara, Vini. Esse é um ponto super importante que o Vini falou, que eu queria só fazer um destaque. Antes diziam que se baseavam na ciência e na medicina. Política. Agora precisam assumir que estão tomando decisão política. É lógico. Não dá pra gente admitir aqui, a gente vê gente falando o seguinte, não, nós estamos abrindo pela ciência. Não vem com essa história, não. Não vem com essa história que a gente não cai nessa. Paulinha, Tem a finança, Paulo. A questão é simples, né? Eu acho que se essas decisões estão sendo políticas, elas muito provavelmente vão se traduzir em números. Se a gente encarar um aumento dos casos, aí vai ser muito complicado, né? Eu não gostaria jamais que isso acontecesse, mas quando a gente fica aqui falando, o isolamento social, não deu certo, mas existiu um certo isolamento social. Fico imaginando se não tivesse existido, se a gente atendesse talvez a uma demanda no que pensou o Adriles, de não se ter dessa forma, se ter de outras formas, claro, não da forma como a gente estava, mas de algum outro jeito. Como estariam os nossos números? A gente nunca vai ter essa resposta, né? A gente está trabalhando com coisas que acontecem em tempo real. Essa vontade de abrir, eu acho que tem a ver também com essa falta de planejamento, então as pessoas ficam muito ansiosas, elas não aguentam mais, mas infelizmente a gente vai ter um reflexo disso, né? Vamos ver qual vai ser esse reflexo. Aqui em São Paulo eles resolveram fazer um rodízio de carro que aumentou a aglomeração. Aonde? No transporte público. Acabou tendo um reflexo, né? Então eu acho que a gente vai poder observar isso em número e depois eu quero ver como é que vão fazer para reverter se acontecer um aumento nos casos. Ok. Joel Pinheiro, em seguida eu passo para o Viga para a gente encerrar. Joel, vamos lá. Pontuar uma coisa importante aqui, Paulo. Desde o início, quando o Brasil precisava de uma ação coordenada, precisava de responsabilidade, o nosso presidente da República, ele não só não ajudou, como ele sabotou todos os esforços de quem trabalhava contra a doença, repetindo o discurso mentiroso de que era só uma gripezinha e que as mortes totais seriam menos de 800. O presidente da República repetiu isso. Ou seja, com base em fake news e falsa ciência evidentes, ele sabotou, ele deixou no comando do Ministério da Saúde alguém que contrariava o que ele acreditava, ou seja, nem o presidente teve coragem de impor, nem no governo federal, as crenças que ele dizia ter. Então ele ficou nas redes sociais e nos videozinhos sabotando, minando esforços, minando junto à população o esforço e a disposição de cooperar, de agir pelo coletivo, de se sacrificar um pouco. Infelizmente, a gente viu um anti-líder nesse momento de crise. Joel, só um minuto, Adriles, eu preciso passar para o Viga. Vamos para o Viga e em seguida o Adriles. Covardes do presidente. Vamos lá, Viga, você pediu a palavra. É uma coisa rápida, eu só quero introduzir no debate aí alguns pequenos elementos. Essa discussão que perpassou por lockdown e agora veio no bojo da reabertura, né? Surpreendeu muita gente, inclusive alguns médicos infectologistas por aqui, mas outros acham que o momento é esse para você fazer uma espécie de testagem, calibragem
do que vai ser adotado em termos de medidas lá para frente. Agora, a gente não pode deixar de dizer especificamente aqui sobre o Rio de Janeiro. Há 2 semanas, o prefeito Marcelo Crivella, que busca apoio do presidente Jair Bolsonaro, esteve em Brasília conversando sobre esse assunto e também sobre o apoio eleitoral no município do Rio de Janeiro na eleição desse ano de 2020. E as finanças do município estão combalidas, não é de hoje. O mesmo vale para o governo do estado, que pode ficar sem dinheiro para pagar em julho médicos e profissionais da área de saúde e servidores no mês de agosto. E, além disso, o Wilson Witzel, que está sendo aí alvo de suspeitas e denúncias, também tem que adotar medidas simpáticas à população e não antipáticas depois das suspeitas que pairam em torno das compras emergenciais para a pandemia de Covid-19. São só pequenos elementos para botar nesse Adriles, debate, botar na mesa segundos, aí. Por favor, Adriles. Rapidinho, Joel. O presidente, ainda que de forma errônea, equivocada, eu concordo com você, estava defendendo a liberdade de empregos, liberdade de trabalho, liberdade de comer. Segundo, realmente ele errou na previsão da estimativa de 800 mortos, mas ninguém errou mais do que a pseudociência encampada pela Imperial College, que previu quase 500 mil mortos, ou outros picaretes como o Atlas, que previram 1 milhão de mortos, meu amigo. Muito bem, Catastrofismo é tão ruim quanto o menosprezo da pandemia. Deixa eu agradecer aqui o Rodrigo Viga. Viga, aquele abraço, viu, meu amigo? E sorte a sua de estar nesse sol, viu? Aqui tá um frio em São Paulo, virtual, você não faz né? ideia. Abraço virtual, tô aproveitando a paisagem também, já tem até ambulante aqui na areia da praia. Liberou em geral, mas não pode, aqui na areia não pode, hein? Só Obrigado, pode na Viga. água. Abraço pra você.